Dando prosseguimento ao nosso estudo do catecismo que estamos estudando, hoje nós vamos entrar na pergunta de número 34. E a pergunta diz: já que somos justificados somente pela graça, por intermédio somente de Cristo, temos ainda de fazer boas obras e obedecer à palavra de Deus? E a resposta: sim, porque Cristo, ao nos justificar pelo seu sangue, também nos renova por seu Espírito, de modo que nossa vida mostre amor e gratidão a Deus, para que sejamos assegurados de nossa fé pelos frutos, e assim, pelo nosso comportamento piedoso, outros sejam ganhos por Cristo. Então, irmãos, como a nossa própria pergunta diz, se ainda seriam necessárias boas obras. E as boas obras, elas devem acompanhar sempre a vida de um cristão. E essas boas obras, como bem sabemos, ouvimos o tempo todo aqui na igreja, elas não são a razão da nossa salvação. Não somos salvos, não conquistamos a salvação por boas obras. Deus chegou, não, você está ajudando o abrigo da Pedra de Guaratiba, você fez uma boa obra, você está salvo. Não, essas boas obras, elas são o resultado da nossa salvação. E fazendo um pequeno exemplo aqui, fazendo uma pequena analogia, uma árvore, ela vai produzir frutos de acordo com a sua natureza. Então, se a árvore for boa, os frutos produzidos por aquela árvore serão bons. E como também, se a árvore for ruim, os frutos produzidos por essa árvore também serão ruins. E trazendo agora para nossas vidas, se Cristo nos transformou, Ele pegou nossa natureza, nossa característica e mudou, nos transformou em algo melhor, algo bom, o mínimo que se espera por nossa parte são bons frutos, porque uma boa árvore deveria, pelo menos, produzir bons frutos. E por essa razão, esses homens que nasceram de novo, receberam a salvação, eles desejam estar sempre livres do pecado, porque um homem que seria uma boa natureza, ele não vai ter vontade de pecar, ele vai querer estar longe do pecado, ele quer produzir bons frutos, ele quer aquela boa obra, aquela obediência à palavra de Deus. E claro, ninguém é perfeito, não há um santo aqui na terra, então podemos pecar. Nós podemos e pecamos, como todos sabem, acabamos pecando até mais do que gostaríamos e deveríamos, mas o grande ponto que a gente deve questionar, sim, a gente peca, mas a gente não tem prazer naquele pecado, a gente não ama aquele pecado, a gente não peca e fala, agora eu tô tranquilo porque eu fiz o que eu queria. Não, um verdadeiro cristão, um verdadeiro salvo, ele não tem prazer, ele não ama o pecado. E algumas vezes, até em razão de nossos pecados, a gente pode pensar e falar, caramba, o pecado está exercendo uma grande influência na minha vida, está trazendo um grande poder sobre a minha vida. Mas a gente também tem que lembrar sempre que o pecado não terá domínio sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. A salvação não conquistamos pela graça. Então, nenhum pecado terá domínio sobre nossa vida por essa razão. E fundamentando melhor, de acordo com a Bíblia, essa ideia que estamos vendo nessa pergunta, e toda essa ideia, a gente pode se fazer a pergunta: se a salvação é somente pela graça, temos que apresentar boas obras e obediência à palavra de Deus? A gente pode se questionar, porque se já somos salvos somente mediante a graça, não tem motivo de eu apresentar boas obras, viver obedecendo os preceitos bíblicos, porque eu já conquistei a salvação. Mas a própria Bíblia, ela diz sim, a própria Bíblia traz a resposta para a nossa pergunta, para o nosso questionamento, que é sim. Por quê? Nós fomos salvos tanto da penalidade do pecado, como também do poder que o pecado exercia sobre as nossas vidas. E não fomos somente perdoados os nossos pecados,
nós também fomos transformados. Como eu disse anteriormente, transformados, queremos estar longe do pecado, longe dessas más obras, desses frutos ruins. Então, ser salvo, ele não nos exime, não nos dispensa dessa mudança. E essa mudança também, ela só é possível, só conseguimos atingir essa mudança porque o Espírito Santo habita em nós e está nos possibilitando dia a dia essa mudança, porque por nós mesmos não teríamos força de mudar de uma hora assim para outra, assim dizendo. E o papel da obediência, segundo a Bíblia, ela pode ser dividida em 3 pontos. Os 3 pontos são gratidão, segurança e o testemunho. E agora eu vou desenvolver melhor esses 3 pontos que a própria Bíblia traz para a gente, de acordo com essas boas obras e a obediência à palavra de Deus. Em primeiro lugar, que a gente pode destacar, é a gratidão. Como assim a gratidão? É a gratidão da nossa parte pela graça que Deus teve conosco. Paulo, em Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, Efésios 2, 8 a 10, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Paulo deixa bem claro aqui que não fomos salvos pelas boas obras, como eu disse anteriormente, e isso está bem claro no texto. Paulo é bem categórico em afirmar isso na Epístola aos Efésios, mas ele também diz que nós não fomos salvos pelas boas obras, mas nós fomos salvos para boas obras. Então, nós fomos salvos para realizar boas obras, e não fazemos para conquistar o amor de Deus. Vou fazer essa boa obra porque se eu fizer isso, Deus vai me amar. Não, Deus já nos ama. Vou fazer isso para alcançar a minha salvação. Não, somos salvos mediante a graça. Então, nós fazemos essas boas obras em forma de gratidão para o que Ele fez conosco, pelo próprio amor que Deus demonstrou a nós, e também pela salvação que ganhamos gratuitamente. E por isso, essa gratidão que devemos apresentar a Deus, o primeiro ponto que a Bíblia traz sobre essas boas obras. O segundo ponto, essas boas obras e a obediência à palavra, elas servem para nos dar segurança. Em 1 Tessalonicenses 1, 3 a 5, 1 Tessalonicenses 1, capítulo, versículo 3 ao versículo 5, que diz: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, nesse texto que lemos, Paulo, ele sabe quem são os escolhidos, ele consegue identificar os escolhidos, e a gente pode parar e se perguntar, como Paulo sabe quem são os verdadeiros escolhidos, simplesmente identificando. E Paulo, no versículo 3, ele deixa claro, pelas boas obras que eram apresentadas, pela operosidade da fé, a abnegação do amor deles. Então, pelas boas obras, por seguir aqueles preceitos, Paulo identificava quem eram os verdadeiros salvos. E no versículo 5, Paulo explica como isso pode trazer segurança a eles, uma segurança de ser salvos, porque se apresenta boas obras, você consegue identificar que aquilo é um salvo. Então, nesse segundo ponto, trazemos a segurança.
E nós recebemos essa segurança quando sabemos que Deus está agindo através de nós para nos mudar. E para nos mudar, como eu disse lá anteriormente, Deus nos muda e possibilita essa mudança para que a gente apresente boas obras. E como isso acontece? Através, primeiramente, da obediência à palavra de Deus. E no terceiro ponto, elas trazem um testemunho. Como assim testemunho? Quando nós fazemos essas coisas, nós glorificamos a Deus. E aquele que nos vem por algum motivo, eles veem que existe essa razão para glorificar a Deus, que não fazemos por méritos nossos, mas por Deus. E os que assistem e presenciam alguns fatos de alguma boa obra, alguma obediência, que é o tema da nossa pergunta, eles têm a razão de glorificar a Deus. E Pedro deixa isso bem claro lá em 1 Pedro 2,12. Quando diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, Pedro, nesse texto, ele deseja uma vida tranquila e piedosa para que o mundo pudesse identificar, notar essa mudança, notar essas atitudes do povo, e assim, através do testemunho que o povo levava através das atitudes, glorificavam a Deus. E concluindo essa pergunta, mesmo que tenhamos sido salvos pela graça, nós somos salvos, como eu disse lá no trecho da gratidão, nós somos salvos para uma vida de boas obras e obediência. Não fazemos isso para conquistar o amor de Deus, não fazemos isso para conquistar a salvação, porque já temos a salvação e Deus nos ama, mas nós fazemos isso porque desejamos ser como seu filho, que Jesus disse na carta de João: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então não fazemos por conquistar algo, visando algo, sim, queremos ser parecido com Cristo. E agora vamos ler o versículo que está em 1 Pedro 2, do 9 ao 12, que eu vou ler aqui para vocês, que não está no slide. 1 Pedro 2, do 9 ao 12, que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que contra vós, ou naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. E vamos agora para as outras perguntas dos outros catecismos. É a pergunta 97 do Catecismo Maior de Westminster: de que utilidade especial é a lei moral aos renegados? Oi. Eu falei desculpa, regenerados. Embora os que são regenerados e crentes em Cristo Jesus sejam libertados da lei moral, como pacto de obra, de modo que nem são justificados, nem condenados por ela. Contudo, além da utilidade geral desta lei comum a eles e a todos os homens, ela é de utilidade especial para lhes mostrar quanto devem a Cristo por cumpri-la e sofrer a maldição dela, em lugar e para bem deles, e assim provocá-las a uma gratidão maior, e a manifestar essa gratidão por maior cuidado da sua parte em conformarem-se a esta lei, como regra de sua obediência. E tem mais uma pergunta, que é a pergunta 86 do Catecismo de Heidelberg. Visto que fomos libertados de nossa miséria por Cristo, sem mérito algum de nossa parte, somente pela graça, por que ainda devemos fazer boas obras? Primeiro, porque Cristo não somente nos comprou e libertou com o seu sangue, mas também nos renova a sua imagem, por seu Espírito Santo, para que mostremos com toda a nossa vida que somos gratos a Deus
os seus benefícios e para que Ele seja louvado por nós. Segundo, para que pelos frutos da fé tenhamos a certeza de que nossa fé é verdadeira e para que ganhemos nosso próximo para Cristo, pela vida cristã que levamos. Que foi, para finalizar essa pergunta, que foi aquilo que a gente falou, uma vida de gratidão a Deus para o que recebemos de Deus, que foi a salvação e o amor de Deus para conosco, e também que nosso testemunho possa atingir ao próximo de uma forma que, através de nossa atitude, através de nossas boas obras, através da mudança que o próximo está vendo em nossa vida, a gente possa trazer ele para o nosso meio, trazer para quem sabe estar aqui na igreja conosco, ouvindo sobre o Evangelho, e pode ser um verdadeiro salvo, estar junto com a gente em comunhão. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa pergunta? Vamos agora então para outra pergunta de número 35. A pergunta 35 que diz: já que fomos redimidos somente pela graça, somente pela fé, de onde vem essa fé? Todos os dons que recebemos de Cristo, nós recebemos por meio do Espírito Santo, inclusive a própria fé. Para começar essa pergunta, nós podemos considerar o cristianismo como a religião mais fácil do mundo. Eu vou explicar melhor por que o cristianismo seria a religião mais fácil do mundo. Porque é a única que Deus Pai, Cristo e Espírito Santo fazem tudo. Deus é o Criador. Então, nós não fazemos nada para existir ou para fazer outra coisa existir. A gente pode até tentar dar forma a uma coisa, mudar alguma coisa, mas a gente não muda o fato que a gente não é o responsável por aquela coisa existir. E assim é com a salvação. Nós não precisamos fazer nada pela salvação, porque Cristo fez tudo. Não temos que fazer nada como em outras religiões, que você só será salvo, não sei como eles dizem, se fizer tal coisa, se sacrificar tal coisa na sua vida. Não, nós no cristianismo não precisamos fazer nada, porque Deus fez. Ele enviou o seu Filho para morrer e carregar toda a nossa culpa. Então, de certo modo, seria a religião mais fácil que existe. Claro que a gente não pode esquecer que a gente está falando que a salvação, a gente não faz nada pela salvação, porque, como vimos até na pergunta anterior, ela é pela graça. Não tira a nossa responsabilidade, boas obras, de uma vida seguindo os preceitos bíblicos, não. Mas em relação à salvação, não fizemos nada para conquistá-la. Recebemos a salvação mediante a graça. E essa pergunta de número 35, ela se trata de como os cristãos veem a fé, assimilam a fé. E assim eles percebem que a salvação ela foi comprada por Cristo. E essa pergunta que fizemos, de onde vem essa fé, ela pode ser feita como se fosse uma retrospectiva. A gente para e olha para trás e pensa, como que eu, tão pecador quanto fulano, como que eu, um pecador caído, cheguei a amar e crer no Evangelho enquanto outra pessoa não fez? Porque eu sim e ele não? E antes de tudo, para responder essa pergunta, a gente tem que entender que lá em 1 Coríntios 1:18, que diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, isso já começa a responder nossa pergunta: por que eu, tão pecador quanto, consegui amar e crer nesse Evangelho de Cristo e outros não fizeram? Porque, como o próprio versículo diz, ainda que as pessoas tentem estudar sobre isso, entender sobre algumas coisas da Bíblia, sem a graça, eles, por mais que intelectualmente entendessem, sem a graça eles achariam loucura. Vemos vários exemplos aí nas TVs. Esses dias estavam tentando recriar
quando o mar se abriu. E eles estavam tentando explicar através de um fenômeno da natureza, porque para eles é loucura que o mar se abrisse para o povo passar. Então, para a gente, para nós salvos, é o poder de Deus, mas para aqueles que se perdem, é loucura. Então, pode tentar estudar, pode tentar entender, pode fazer de tudo, mas eles nunca vão crer nisso. E essa pergunta, ela deixa claro que Deus, ele realmente intervém, que diz: nós os recebemos por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele dá vida ao pecador que estava morto em suas transgressões e pecados, como lemos em Efésios 2:1. Então, à medida que o Evangelho vai sendo pregado, o Espírito Santo, ele cria essa fé em nossos corações. Então, com a proporção que vai sendo pregada e ele vai criando essa fé em nossos corações, vamos cada vez mais, não vou dizer acreditando que Cristo ressuscitou e reina. Então, até mesmo essa nossa fé, ela não depende só de nós. Isso é dom da graça de Deus. Eu não tenho fé simplesmente, estou ouvindo aqui, tenho fé por mim mesmo. Não. Até essa fé que temos no Evangelho, em Deus, ela é dom da graça de Deus. E primeiro, novamente, já falamos isso, ela só confirma que a salvação é mediante a graça. Não é porque temos um senso moral, um senso espiritual e a gente para e pensa assim, agora eu já consigo crer porque eu estudei, porque eu fui evangelizado. Não basta só ser evangelizado, bem evangelizado. Claro que isso é muito importante, ajuda muito, mas não basta. E nós somos só salvos e temos fé porque Cristo, ele nos deu visão para crer nesse Evangelho. E o Espírito Santo, ele sempre esteve preparando o nosso coração para a semente do Evangelho. A semente do Evangelho foi plantada em nossos corações e depois foi semeada e produziu fruto, primeiramente do arrependimento e também o fruto da fé. Então, se realmente cremos no Evangelho, em primeiro lugar, a gente deve louvar a Deus por nos dar a graça de crer nele, porque Ele que faz a diferença. Como eu disse, a gente não crê por mérito meu, por estudo meu, não. A gente só crê porque Deus nos deu essa capacidade de crer. E essa é a razão da gente ter uma vida de gratidão e humildade, porque a nossa diferença para os não cristãos, a única diferença é que alguém veio e nos transformou. A diferença porque somos pecadores, eles também, mas a diferença é que em nossa vida temos alguém que nos transformou e vai nos moldando cada dia mais e foi o responsável também pela nossa fé. Só foi possível acreditar, crer realmente de verdade, ter essa fé por causa da graça de Deus. E concluindo essa pergunta, até que num culto, a gente entender, a gente aceitar que essa fé ela é dom de Deus, ela até muda a nossa visão sobre o culto público, principalmente sobre a pregação do Evangelho. Por exemplo, uma pregação, a gente ouve uma pregação, a gente sabe que está sendo pregado o poder de Deus. Talvez para outros que não tenham essa fé, é um mero discurso. Vai ver, está falando bonito, está lendo, mas é um mero discurso. Mas para nós é o verdadeiro poder de Deus. E pela proclamação do Evangelho, Cristo se apresenta como um poder que salva e transforma as pessoas por toda a eternidade. E o culto que nós temos aqui, a comunhão, o ouvir sobre a palavra de Deus, a oração, ela até que Cristo volte, ela é o centro da ação redentora de Deus, porque enquanto esse dia não chega, o dia da volta de Cristo, a gente, através do culto, a gente se reúne para adorar e para aprender sobre a sua palavra. Então, temos que entender sempre que essa fé é dom de Deus
E em relação ao nosso culto, vai nos facilitar, como eu disse, para a gente deixará de ser um simples discurso, meras palavras bonitas, e começaremos a entender que é o verdadeiro poder de Deus que nos mudou e pode mudar muitos ainda, e vai mudar muitos ainda. Então, temos que entender que pelo Espírito Santo, que nos deu a fé, nós vamos sendo mudados, nós vamos sendo transformados. E essa transformação não é instantâneo, está transformado. Não, ela vai de dia a dia, durando toda a nossa eternidade. Vamos agora ler o versículo que tem que está lá em Tito 3, do 4 ao 6. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras da justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos ler agora as outras perguntas dos outros catecismos. A pergunta 72 do Catecismo Maior de Westminster: que é a fé justificadora? A fé justificadora é a que salva. É operada pelo Espírito e pela Palavra de Deus no coração do pecador, que, sendo convencido, por eles convencido do seu pecado e miséria, da sua incapacidade e das demais criaturas, para o restaurar desse estado, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, mas recebe e confia em Cristo e na sua justiça que lhe são oferecidos no Evangelho, para o perdão de pecados e para que a sua pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. E a outra pergunta, que é o Catecismo de Heidelberg: visto que somente a fé nos faz participar de Cristo e todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Vem do Espírito Santo, que produz em nossos corações para a pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Então, encerrando esse versículo, basicamente, resumindo, de onde vem a fé? Temos que lembrar sempre que essa fé não é mérito nosso, não é algo que estou estudando e por isso eu tenho mais fé, estou ouvindo a palavra e por isso tenho mais fé. Não, essa fé que temos, que apresentamos, ela é dom dado pelo Espírito Santo, que vai nos transformando, preparando o nosso coração e colocando a fé em nossos corações, para que possamos acreditar e cada dia mais ser transformados e ouvindo o Evangelho e aguardando a volta de Cristo. Amém? Esse é o nosso estudo de hoje. Não sei se o pastor vai falar alguma coisa.